Pronto, pode parar, deu pause, pronto. Pronto, você já gravou aí só o início, certo? Aí depois... Alan, onde é que entra no chat aqui pelo celular, você sabe? Em cima do celular, lá em cima, tem um bonequinho. Um bonequinho. Aí se você clicar no bonequinho, você entra. Então, a sessão já está sendo gravada. Eu gostaria de agradecer a Daniel pelo convite. A gente, junto com a Educação Continuada do Cardio, procurou não deixar de fazer os nossos fóruns. E apesar desse momento estar necessitando de que a gente faça assim à distância, a gente vai manter os fóruns mensalmente por esse canal. E especialmente esse mês, o tema é justamente as manifestações digestivas do Covid. Eu acho que assim, a gente vive há mais ou menos 2 meses nesse turbilhão, né? Lembrando que tudo isso começou em dezembro de 2019, na China, se espalhou lá pelo Oriente, veio para a Europa, chegou nas Américas, Estados Unidos, América do Sul, e tem 2 meses que a gente vive nesse turbilhão de mudanças e de ajustes em nossas vidas em função da pandemia. Hoje, no mundo, são mais de 3 milhões de pessoas com diagnóstico confirmado de Covid, né? Então, assim, Covid, na verdade, é a doença e o SARS-CoV-2 é o vírus. Então, assim, são mais de 3 milhões de casos confirmados, né? Com mais de 200 mil mortes. Essa realidade não é muito diferente nossa aqui no Brasil. A gente tem mais de 60 mil casos confirmados, mais de 4 mil mortes. E na Bahia, apesar de, inclusive, até ter uma tendência um pouco diferente do restante do Brasil, ou pelo menos de alguns estados do Brasil, a gente vê também um número crescente, né? Nós temos mais de 2 mil casos e já mais de 70 óbitos. O cardiopulmonar, assim, tem se mantido relativamente com uma condição contornada. Nós temos hoje um paciente confirmado internado e 6, salvo engano, pacientes suspeitos, mas pacientes assim com a condição clínica relativamente boa. O confirmado está fora de UTI e os suspeitos, salvo engano, tem 2 na UTI. Mas, no geral, a condição clínica dos pacientes é uma condição boa. Então, assim, a gente vem vendo, e eu venho acompanhando os fóruns anteriores, a gente vê que existem muitas questões e talvez poucas respostas, né, ao que a gente gostaria de ter. E certamente Daniel vai apresentar hoje, eu tive a oportunidade também de revisar algumas coisas relacionadas às manifestações no trato digestivo e não vai ser muito diferente. Ontem, por exemplo, no Fórum da Reumato, eu achei interessante que os meninos disseram que daqui a um mês os fóruns precisam ser reapresentados para a gente contradizer tudo que a gente disse hoje, né? Porque as coisas ainda estão muito incertas em relação a essas questões do Covid. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a Daniel e pedir para que ele começasse a apresentação. No final, a gente vai abrir para os questionamentos. Quem quiser perguntar, pode colocar no próprio web qual é a sua questão e a gente lê e responde. E vamos fazendo isso no final. Vá lá, Daniel. Bom, obrigado, Alan, pelas palavras. Obrigado a vocês todos aí pela presença nessa aula, nesse novo formato. Tá? Espero que eu consiga aqui passar tudo que eu, né, da forma como passaria se a gente estivesse ao vivo e a cores, né? Mas, infelizmente, a situação é essa, né? Então, como o Alan falou, né, é muita novidade em muito pouco tempo. Tá? Eu tentei buscar na literatura uma quantidade razoável aí de trabalhos que pudesse dar uma visão mais ampla possível para a gente em relação à correlação do vírus, da doença com o trato digestivo. Infelizmente, a qualidade dos trabalhos, né, as evidências não são fortes, tá? Então, realmente, o que se observou nos últimos meses foi uma tentativa, assim, até um tanto quanto apressada, né, de se divulgar e se publicar qualquer informação possível, né, a respeito do vírus, da doença, e não foi diferente com a nossa área aqui no trato digestivo. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é um apanhado, né, do que eu considerei assim, mais importante, né, um apanhado desde o início, né, até os últimos dias aqui, com trabalhos que foram publicados, por exemplo, há 2 dias. Tá? Então, vamos lá. Covid e manifestações digestivas. Aqui é o slide padrão do hospital, do cardiopulmonar. E para começar, essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica do vírus. Tá? Vocês observam aí nessa molécula, nessa estrutura viral, né, aqui à esquerda, né,
com as espículas superficiais aderindo, né, a uma célula, né, de algum hospedeiro, provavelmente humano, né? E apesar do vírus ter essa região central aqui mais avermelhada e tal, não tem nada de comunista, de esquerdopata, né, ou de comunavírus, como alguns, infelizmente, chegaram aí a comentar recentemente. Então, vamos lá. Para introduzir para vocês, como o Alan, inclusive, colocou agora há pouco, né, o vírus, tá, ele se chama SARS-CoV-2, tá, ele é um beta-coronavírus humano. A doença a gente chama de COVID, né, do inglês, né, do Coronavirus Disease 19, foi realmente identificada primeiramente no mercado em Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro do ano passado, né, e é uma doença com uma infectividade altíssima, né, que causou, né, todo esse impacto que a gente tem visto até hoje, sanitário, social, econômico, né, em todos os campos, né, da vida humana, né, em escala mundial, né, como talvez nunca se viu. E a gente já traz de lições, né, até antes de entrar aqui no tema, né, dessa pandemia, né, nenhuma geração, né, que a gente tem contato, né, atualmente, né, provavelmente passou por uma situação uma que a gente está vivendo aqui agora, né, e de lição a gente já pode extrair que a interação entre os governos, né, os estados e a comunidade científica ela é fundamental, né, tanto para a contenção da doença que está ocorrendo agora, né, quanto para a prevenção, né, de futuras possíveis futuras situações semelhantes, né. E na nossa área, na área da medicina, né, a telemedicina, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né, pode indicar a tendência, né, de que ela esteja cada vez mais presente, né, na nossa rotina, seja no atendimento aos pacientes ou, eventualmente, na troca de informações, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, possivelmente, as consultas virtuais e as sessões clínicas e discussões de casos clínicos possam ter, não, obviamente, na totalidade das vezes, mas em parte das vezes, ter esse formato que a gente está tendo aqui agora, né? Só um segundo. Bom, então os coronavírus, né, são a família de RNA vírus, que é dividida em 4 gêneros, tá? O SARS-CoV-2, que é o vírus atual, né, da pandemia Covid-19, ele possui uma similaridade estrutural, né, em termos de material de RNA, de mais de 80%, né, quando a gente compara com o SARS da epidemia de 2002 e 2003 ocorrida lá na Ásia, né, são ambos beta-coronavírus. Isso é muito importante por alguns motivos que eu vou explicar em breve. Tanto o SARS anterior, o atual, e o MERS, que foi um outro surto de síndrome respiratória aguda ocorrido em 2012, eles têm por característica comprometer, né, o trato respiratório e também o trato digestivo. Então, sintomas entéricos, eles são muito frequentes, foram muito frequentes nos surtos ao longo da década passada, né? E eles estão presentes também na década atual, apesar de não haver tanto realce em relação a essa área, né? Em especial as notícias que a gente ouve aí pela mídia, né? Essas espículas na superfície do vírus, elas têm uma afinidade por receptores da enzima conversora de angiotensina tipo 2, tá? A ECA2, e diversos órgãos possuem, né, as células de diversos órgãos possuem esses receptores nas suas células, e especialmente o pulmão, né, que tem uma alta expressão desse receptor, ainda mais aumentada em pacientes tabagistas, e explica, né, porque o trato respiratório é tão gravemente acometido e, obviamente, né, causador de inúmeras mortes, como a gente tem visto. Só algumas observações em relação aos outros surtos para vocês contextualizarem em relação ao quadro atual, tá? A SARS de 2002 e 2003, os pacientes infectados por esse vírus, eles apresentaram diarreia, tá? Entre 16% e 73% dos casos. E, usualmente, a diarreia ela se iniciou logo no início, né, da sintomatologia
no início do quadro clínico. Tá? O RNA viral ele foi detectado nas fezes a partir do 5º dia da doença. E um pico foi atingido em média no 11º dia. E o que mais chama atenção, na verdade, é que mesmo após um mês, né, do início dos sintomas, ainda era possível detectar o RNA nas fezes desses pacientes. Tá? O mecanismo de infecção proposto em relação ao SARS foi realmente a afinidade nas células epiteliais no trato digestivo, no caso aqui o intestino, né, tanto delgado quanto o intestino grosso, e pela interação vírus-célula, né, e processos intracelulares diversos, esses pacientes acabavam desenvolvendo a diarreia. Em relação ao MERS, que ocorreu em 2012, né, obviamente havia o quadro respiratório, tá, mas os sintomas gastrointestinais precoces eles foram descritos em até 1/4 dos pacientes, sendo a diarreia e a dor abdominal os sintomas mais frequentemente relatados. Também é interessante notar que, inicialmente, os pacientes apresentavam febre e queixas digestivas, para só posteriormente o quadro respiratório se manifestar. Né? E o mecanismo de infecção é um pouco diferente por questão do receptor celular, que é esse dipeptidase 4, ou DPP4, que também está presente no epitélio intestinal, e diferentemente da SARS de 2002 e 2003, nesse caso aqui em 2012, o que se propôs é que a infecção pulmonar ela pode ter sido secundária à infecção enteral. Então, na verdade, a via de entrada do vírus era pelo trato digestivo para só posteriormente desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. Tá? Nesses pacientes, o RNA fecal ele era encontrado numa porcentagem um pouco menor, né, que não chegava nem a 15% dos casos. Bom, na situação atual nossa, né, da Covid-19, como vocês bem ouvem aí diariamente, né, o espectro da doença ele é bem amplo, a gravidade é muito variável, a gente parte desde pacientes assintomáticos, que nós realmente não sabemos qual o percentual exato desses pacientes, porque na maioria das vezes nem são testados, tá? O resfriado comum, infelizmente, engloba a maioria dos casos, tá? Mas realmente, pela transmissibilidade altíssima do vírus, os 20% que sobram, né, dos pacientes que desenvolvem um quadro de pneumonia viral, né, com síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que pode evoluir eventualmente para choque, disfunção de múltiplos órgãos e eventualmente morte, é muito alto e o nosso sistema de saúde, como de outros países, realmente não está suportando. Os sintomas mais frequentes realmente são sintomas respiratórios, sendo a febre, a tosse seca e a dispneia os mais frequentes, e, eventualmente, em menor frequência, a anosmia, mialgia, cefaleia e outros sintomas inespecíficos. Aqui só um esquema mostrando como seria a invasão celular, né, pelo vírus no trato digestivo. Então, aqui eles fizeram um esquema da invasão viral a partir dos receptores, os receptores da ECA2 na superfície das células, associada a essa membrana, essa proteína transmembrana, que no processo biológico de endocitose, né, levaria o vírus para o interior da célula e a partir daí ele se multiplicaria e causaria toda a sequência de danos celulares e estímulos imunológicos. Uma outra via seria uma infecção, uma invasão um pouco diferente aqui, não saberia explicar para vocês biologicamente falando, mas haveria a mesma interação com o receptor na membrana celular, mas nesse caso aqui o vírus jogaria para dentro da célula o seu material genético para a posterior infecção. E em relação aos sintomas gastrointestinais, os relatos iniciais, obviamente em Wuhan, lá na China, onde iniciou o quadro de transmissão viral, eles foram descritos realmente num percentual pequeno, né, vamos colocar assim, dos pacientes. Tá? E diarreia, dor abdominal ou vômitos foram realmente os sintomas mais frequentes. Dor abdominal, nesses casos iniciais, ela foi mais frequente nos casos que acabaram evoluindo com uma maior gravidade e que levaram os pacientes também para a UTI. E também interessante, né, semelhante aos vírus da década passada, o início dos sintomas foi um pouco
anterior, né, ao início do quadro respiratório, né, de febre e dos sintomas de tosse, né, e dispneia. Ainda em Wuhan, né, alguns trabalhos logo depois publicados, esse estudo aqui com 84 pacientes, que eram todos profissionais de saúde com quadro de pneumonia pelo coronavírus, 31% deles, ou seja, 26, apresentaram diarreia. Tá? E desse grupo, o que eles conseguiram extrair do estudo? Que o quadro respiratório, né, de tosse com dispneia, os sintomas tiveram uma duração maior do que os pacientes que não desenvolveram diarreia. Também cefaleia, escarro produtivo, mialgia, fadiga, náuseas e vômitos foram mais frequentes nos pacientes que desenvolveram diarreia. E as fezes com a RNA viral detectável, o RNA era mais frequentemente detectado nos pacientes com diarreia, quase 70% dos casos, versus os pacientes sem diarreia, que foi em menos de 20%. O swab nasal, né, no momento da alta hospitalar, ele foi negativo em 77% dos casos. Tá? Ou seja, ainda havia uma grande porcentagem de pacientes que ainda apresentavam a liberação, né, do RNA fecal no momento da alta, versus pacientes que não tinham a diarreia. Né? Então, após a alta, o RNA viral ele foi detectado em 45% dos casos, versus 20... Só um minutinho, gente. Tá? Então, desculpa, deixa eu só retomar aqui o raciocínio. Então, deu um errinho aqui. O swab nasal, então, ele foi negativo em 77% dos casos, versus 97% dos casos no momento da alta hospitalar. E esse RNA viral, ele foi positivo em 45% dos casos após a alta, nos pacientes que tinham diarreia, e em 20% dos que não tinham. E interessante, né, que nenhum caso evoluiu para a indicação de UTI, né, ou morte nos pacientes que tiveram diarreia. Então, eles postularam que realmente o mecanismo da diarreia seria pela invasão dos enterócitos, né, que têm receptores da enzima conversora de angiotensina, né, que consequentemente levou, né, a destruição celular do epitélio intestinal, com consequentes má absorção, secreção, ativação do sistema nervoso entérico. Tá? Só que um ponto interessante que eles levantaram durante a análise foi que a diarreia ela poderia estar associada ao uso de antibióticos. Tá? Então, são pacientes que têm um quadro respiratório muito grave, recebem uma grande gama de medicamentos que passam desde antivirais, antibióticos, sintomáticos, corticoides. Então, eles perceberam que 100% dos casos receberam antibióticos. Então, a desbiose poderia estar ocorrendo. E, realmente, houve melhora dos pacientes após o uso de probióticos. E, então, realmente ficou difícil para eles determinarem, né, se a diarreia ela seria exclusivamente causada pela infecção viral ou se haveria um segundo componente aí, no caso, aí uma alteração do ambiente bacteriano do trato digestivo que poderia ter contribuído para esse quadro como consequência do uso de antibióticos. Em Singapura, né, também febre e tosse foram sintomas mais comuns nos pacientes com Covid, assim como na China. Em cerca de 17% dos casos, os pacientes apresentaram diarreia. Né? E nos pacientes com RNA viral, a gente percebeu que metade dos pacientes apresentavam o RNA viral detectável nas fezes, porém, somente metade desses pacientes com RNA viral detectável tinham diarreia. Né? Ou seja, os pacientes eliminavam vírus, independente ou não de estar com quadro diarreico. Outros relatos posteriores, né, que já na Europa, um estudo com 40 pacientes hospitalizados na Áustria, com Covid positivo sendo Covid positivo já confirmados, né, eles procuraram avaliar o processo inflamatório intestinal induzido pelo vírus. E para fazer esse estudo, eles realmente avaliaram as fezes, excluindo a presença de outros patógenos virais, bacterianos, protozoários, e fizeram a dosagem da calprotectina. Né? E aí, eles consideram que, realmente, o processo inflamatório, né, foi realmente induzido pelo vírus, né, e conclui que, somando-se a diarreia com a calprotectina alta, né, associada à elevação de interleucina 6, que é um dos efeitos
da infecção, da invasão celular do vírus, né, eles concluíram por esse trabalho de que realmente é uma consequência da própria infecção viral, né, eliminando outros fatores confundidores. Tá? E eles extrapolaram de que a resposta inflamatória aguda ocorrida durante a fase de infecção pelo vírus poderia, né, levar a uma deteriorização clínica dos portadores de doença inflamatória intestinal. E uma coisa interessante, esse gráfico, olhar ele todo, tá? Ele divide os pacientes em 3 grupos. O grupo A são pacientes COVID positivos sem diarreia. O grupo B, pacientes COVID positivos com diarreia que já melhorou. E pacientes com quadro agudo de diarreia, tá? Na verdade, esse gráfico eu coloquei para chamar atenção pelo seguinte. Esses pacientes possuem o RNA viral detectável, né? Independentemente de estarem ou não com diarreia, tá? Mas, de não estarem ou ter tido um quadro recente de diarreia. Porém, não houve a detecção do RNA viral durante o quadro agudo da diarreia, né? Isso realmente foi um dado muito, muito sugênero desse trabalho. E, inversamente, a calprotectina fecal ela foi baixa, né, normal, nos dois grupos de pacientes que ou não tiveram ou já não têm mais sintomas de diarreia, versus os pacientes que têm realmente um processo inflamatório ocorrendo no momento. Tá? Então, realmente, eles não conseguiram dar uma explicação para esse fato, né? O porquê do paciente com diarreia aguda não está eliminando o material do vírus pelas fezes, né? Apesar do processo inflamatório estar intenso e, consequentemente, a gente esperaria que realmente o DNA fosse detectável até em maior intensidade nesses casos. Vindo agora para os Estados Unidos, tá? Esse foi um estudo retrospectivo, caso-controle, realizado em Nova York, no qual eles tentaram correlacionar a presença de sintomas gastrointestinais com o PCR e a positividade do PCR para a Covid-19. Tá? Foi um estudo em que os pacientes foram testados para o Covid, pelo PCR, e foi feito um segmento que variou de 5 a 18 dias. Desse grupo de mais de 500 pacientes, 278 foram positivos e os outros 238 negativos. E eles observaram que houve uma tendência dos pacientes que apresentavam sintomas digestivos, seja diarreia, náuseas ou vômitos, no momento da coleta, de testarem positivo para o vírus. 61 dos casos versus 39, tá? Com um odds ratio de 1,7. Ou seja, havia uma tendência 70% maior dos pacientes que tinham sintomas digestivos de testarem positivos para o Covid. E separando o grupo dos pacientes positivos, eles observaram que dentro desses pacientes com a PCR positivo, mais de 1/3 dos casos tinham sintomas gastrointestinais. A maioria desses pacientes tinham menos de 7 dias de sintomas de tosse e febre. Porém, os pacientes com sintomas do trato gastrointestinal tinham um quadro mais prolongado, com mais de 7 dias, né, de queixa de início dos sintomas. Houve uma tendência, né, menor de indicação de UTI, estatisticamente não significativa, e de morte. Né? Nenhum paciente foi a óbito, obviamente nenhum paciente foi UTI, nenhum paciente foi a óbito, versus 5 pacientes que não tinham sintomas gastrointestinais, que acabaram indo para UTI e foram a óbito, com P de 0,03. Então, eles, na verdade, eles terminam, né, a discussão do artigo não com nenhuma afirmação, mas, mais uma vez, com uma dúvida. Né? São pacientes que têm uma doença mais prolongada, né, ou seja, eles ficam eliminando o vírus por mais tempo, porém, tem uma tendência menor a ir para a UTI e a menor mortalidade no segmento de curto prazo. Então, será que esses pacientes que têm sintomas digestivos são pacientes que possivelmente vão desenvolver uma forma mais branda da doença? Não dá para concluir, né, até agora, por enquanto. Então, eu trouxe aqui um caso clínico só para ilustrar para vocês, tá, de um paciente de 35 anos que procura emergência de um hospital no dia 19 de janeiro. Tá? Ele apresentava tosse e febre há 4 dias e ele era proveniente de Wuhan. Tinha chegado de Wuhan há 5 dias. Não havia nenhum histórico que chamasse atenção de saúde dele, apenas um passado de hipertrigliceridemia. E, de outra forma, ele era rígido, né? não fumava. Os dados clínicos no momento da avaliação, né? Ele tinha uma temperatura de 17,2,
uma PA de 134 por 77, a frequência cardíaca de 110, respiratória de 16, saturando 96% em ambiente, na ausculta alguns roncos difusos. Foi feito um raio-x de tórax que se mostrou normal, né? Inclusive testes rápidos para influenza, vírus sistema respiratório e outros vírus respiratórios, todos negativos. Então, esse paciente, obviamente, foi coletada, né, a amostra para a pesquisa do SARS-CoV, né, e ele recebeu uma alta hospitalar, né, e sendo feito um segmento à distância. E durante o monitoramento ambulatorial, o resultado do suave nasal foi positivo. Daí esse paciente foi reconvocado, né, e aí sim foi internado. E nessa admissão no hospital, ele relatava uma persistência da tosse seca, porém sem dispneia. E nos últimos 2 dias antes de internar no hospital, ele teve náuseas e teve vômitos. Então, ele foi submetido a uma expansão volêmica na chegada e uso de Zofran para controle dos sintomas. E no segundo dia dessa internação, ele apresentou um aumento do ritmo intestinal e 2 evacuações de fezes pastosas, amolecidas, né? A parte laboratorial hepática, entre o 5º e o 10º dia, mostrou essa alteração que vocês estão vendo aí, né? Houve uma elevação da LT, né? Cerca de 3 vezes acima do valor normal, né? Com um pico aí em 219, assim como a AST, da fosfatase alcalina. A albumina apresentou uma queda, né, no 9º dia, tá? E depois uma recuperação, né? Eles atribuíram a possível resposta inflamatória sistêmica. A partir daí, os achados do raio-x surgiram, tá? Ele progrediu com piora da dispneia, sendo implementado o doce de catéter. Foi iniciada antibiótico terapia pensando em infecção bacteriana concomitante, como a comicina e cefepime, e o Remdesivir, que é um antiviral que está sendo estudado também para uso nos quadros de Covid, foi iniciado no 7º dia de internação. Como era um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, felizmente ele apresentou uma melhora rápida, clínica e radiológica no 12º dia, afebril apenas com resquício de tosse seca e rinorreia, tá? Esse caso, pessoal, foi o primeiro paciente diagnosticado com Covid nos Estados Unidos. Ele foi publicado no New England, né? E o que chama a atenção realmente é que, logo de cara, né, os americanos perceberam realmente que o trato digestivo estava envolvido, né, e os outros trabalhos subsequentes sempre se referem a essa primeira descrição que eu acabei de mostrar para vocês, né? Bom, então, voltando um pouquinho só para a virologia, a infectividade do vírus ela é diretamente relacionada com a afinidade com o receptor da ECA, né? O SARS-CoV-2, né, o nosso vírus da Covid-19, ele está numa faixa intermediária entre os 2 SARS, né, do início da década passada, né? O RNA do SARS, em 2002, 2003, ele foi identificado na água do esgoto de 2 hospitais de Pequim, né, durante o surto de 2002. E aí os chineses desenvolveram um trabalho no qual eles pegaram água de esgoto desses hospitais e inocularam o vírus. E, para surpresa ou não deles, né, o vírus ele se mantinha viável por 14 dias a uma temperatura de 4 graus e por 2 dias a temperatura já subia para 20 graus. Com relação ao MERS em 2012, né, um estudo semelhante foi feito e foi observada a viabilidade do vírus em baixas temperaturas e em baixas umidades. Então, ele se mantinha viável por 48 horas se a temperatura fosse de 20 graus e a umidade relativa do ar de 40%, e havia uma queda dessa viabilidade para cerca de 8 horas, quando a temperatura subia para 30 graus e a umidade também subia para em torno de 80 graus. E considerando essa capacidade, né, de manutenção da viabilidade viral desses vírus, a gente pode tirar algumas lições aqui do que a gente viu de efeito, né, do vírus no trato digestivo. É possível, então, que o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, né, seja transmissível pela via fecal-oral, tá? Uma observação que ocorre em diversos trabalhos é que não necessariamente a presença do RNA viral nas fezes implicaria em transmissão do vírus, tá? Então, a partícula viral sendo identificada nas fezes não implica obrigatoriamente que essas fezes sejam
infectantes. Então, é possível, tá? E não é um dado definitivo. A implicação para políticas de saúde em áreas sem condições sanitárias adequadas, né? Então, se encaixa bem na nossa realidade aqui, tá? Então, não bastasse a gente precisar usar máscaras, né? Talvez a gente precisasse realmente intensificar as orientações quanto ao uso, né? do sanitário, né? A manipulação de fezes. E claro que a gente não vai propor aqui uma reforma sanitária urgente no país, porque a gente não tem condição de fazer isso, mas serve para reforçar, né, as orientações, principalmente para as comunidades de baixa renda, né, com dificuldades, né, de acesso a esgoto e tudo mais. Cuidado também é importante durante a manipulação das fraldas de pacientes infectados, tá? Não necessariamente pacientes de UTI, né, mas sendo a presença do RNA viral um fato, né, nas fezes, do RNA viral nas fezes um fato, a gente tem que se atentar também, né, durante a manipulação não só da via aérea, de aspiração da via aérea dos pacientes, manipulação durante a intubação, durante a endoscopia, mas também em relação à possibilidade de disseminação, né, do vírus durante a manipulação de fraldas, né, eventualmente durante uma colonoscopia. O tratamento de esgoto hospitalar, né, talvez seja necessária uma adequação, né, dessa drenagem de esgotos dos hospitais que tratam de pacientes com Covid. Isso é uma coisa que realmente tem que ser discutida aí no futuro, se confirmar essa disseminação por via oral fecal. E serve para reforçar mais ainda a ênfase na higienização das mãos, né, tanto pela contaminação, né, respiratória quanto a contaminação oral fecal. Então vamos lá. Não só a mucosa oral, o esôfago em menor grau, o estômago, o intestino possuem receptores da ECA, né, em suas células. O fígado ele também possui receptores da ECA2, tá? E voltando mais uma vez, né, para os dois outros surtos da década passada, em 2002 e 2003, o quadro clínico era semelhante, né, mais uma vez, né, em relação ao quadro da Covid-19, tá? Houve evidência de lesão hepática com elevação leve, na maioria das vezes, em alguns casos moderada das transaminases, alguns casos de hipoalbuminemia e elevação de bilirrubinas, alguns casos graves com tendência à lesão hepática grave ocorreram na década passada. Autópsias revelaram partículas virais no parênquima hepático e no endotélio do fígado. O genoma foi detectado, né, dentro dos hepatócitos. Isso é um dado muito importante, que realmente mostra que havia uma lesão viral nas células do fígado. E biópsias revelaram figuras mitóticas de balonização, infiltrado linfoplasmocitário, que realmente reforçava a possibilidade de haver uma lesão citopática direta pelo vírus. Portadores de hepatite B, de hepatite C, também desenvolveram hepatite grave por um estímulo causado pelo SARS, né? O SARS levava um estímulo da replicação dos vírus da hepatite. E esses pacientes, em algumas das vezes, progrediram de forma rápida a sua doença. E também a hepatotoxicidade não pode ser excluída, né? Então, tanto naquela época, né, quase duas décadas atrás, quanto agora, né, a gente acaba oferecendo uma grande quantidade de medicamentos, já que não existe um medicamento adequado. Então, lá em 2002, 2003, macrolídeos, quinolona, cibavirina, corticoides eram oferecidos para uma grande porcentagem dos pacientes. Já em 2012, no quadro da MERS, mais uma vez, o quadro clínico foi semelhante ao quadro da Covid. Casos graves evoluíram para insuficiência respiratória e renal, e estudos retrospectivos da época evidenciaram lesão hepática com elevação das transaminases e comprometimento realmente da função hepática com queda de albumina, né, elevação de bilirrubinas. Os casos graves eram associados realmente aos baixos níveis de albumina, aqui nesse caso, podendo ter uma correlação com a resposta inflamatória induzida diante do agravamento do quadro clínico do paciente, e biópsias revelaram infiltrados linfocíticos, tanto portais quanto globulares discretos. Citocinas pró-inflamatórias foram identificadas, de fase aguda foram identificadas, corroborando o efeito histopático do vírus, e também a hepatotoxicidade por medicamentos foi uma possibilidade durante o surto de 2012. Agora, em 2020, tá, a gente tem alguns estudos também que pontuam em relação ao comprometimento hepático do vírus, e o primeiro deles foi esse daqui, com 99 pacientes
dentre os quais 43 apresentaram elevação das transaminases. Um desses pacientes apresentou uma lesão hepática grave, com LP de 7.500 e ST de quase 1.500. Mas esse caso era de um paciente que realmente estava em instabilidade hemodinâmica grave, né? Provavelmente ele desenvolveu uma hepatite isquêmica durante um quadro de evolução mais grave. Quase a totalidade dos casos e 3/4 dos casos revelaram queda de albumina e aumento de LDH, né? Ou seja, provavelmente indicando que esse quadro de resposta inflamatória sistêmica ele tinha um papel talvez mais importante até do que a própria agressão viral ao fígado. Esse estudo grande aqui é o maior estudo feito até hoje com pacientes COVID na China, que envolveu mais de 1.000 pacientes de mais de 500 pré-chineses. Ele mostrou, na verdade, que houve a elevação de transaminases entre 20% e 50% dos casos. E entre 10% e 20% deles apresentaram elevação de bilirrubinas. Outro estudo, uma meta-análise de 4 estudos, mostrou a elevação de LT numa média de 29% dos pacientes COVID positivos. E esses autores aqui, nessa análise regressiva, eles sugerem que realmente existe uma relação com o quadro clínico. Eles observaram que a elevação das aminotransferases ocorreram na primeira semana da doença e que a queda da albumina apareceu na segunda semana, ou seja, indicando que realmente, claro, o vírus ele pode exercer um papel de danoso ao fígado, né, de lesão hepática, mas que provavelmente, né, o quadro inflamatório de instabilidade hemodinâmica seja o fator preponderante para o desenvolvimento de uma lesão hepática mais grave. Esse outro estudo realizado em Xangai, com quase 150 pacientes, mostrou que 75% deles apresentaram elevação das transaminases, mas 44 desses pacientes já tinham alterações prévias, sendo que 8 deles ou tinham hepatite B ou tinham hepatite C. Ou seja, já havia uma lesão prévia no fígado. E 22 deles apresentaram exclusivamente a elevação durante o quadro atual COVID-19. Né? E dentre esses 22, eles receberam a terapia antiviral preconizada lá na China, com lopinavir e ritonavir, que são duas medicações, são dois antivirais sabidamente hepatotóxicos, e houve a normalização dessas enzimas após a resolução da infecção e consequente suspensão dessas medicações. Um outro estudo, com quase 80 pacientes consecutivos que receberam alta, né, após uma internação em ambiente de enfermaria, mostrou que a ALT estava elevada em um pouco mais de 30% dos casos, a ST em cerca de 35% dos casos e a bilirrubina em até 5%. E eram valores médios discretamente elevados. No caso da LT, por exemplo, né, o valor médio foi de 36,5, entre 17 e 71. Foi mais comum esses achados de elevação de enzimas hepáticas nos homens do que nas mulheres. E esses pacientes, de forma interessante, eles apresentavam mais frequentemente leucocitose e PCR elevados e também um tempo de internação maior em comparação com os pacientes que não levaram as transaminases. Porém, talvez a informação mais interessante desse estudo foi de que a extensão do comprometimento pulmonar foi um preditor de lesão hepática. Tá? Então, eram pacientes que apresentavam, por exemplo, a tomografia, né, um infiltrado mais extenso. Tá? Esses pacientes apresentavam também, laboratoriamente, uma elevação mais frequente de transaminases. Ou seja, pacientes que evoluem de uma forma um pouco mais grave, que estão internados em uso de diversas medicações, eles ressaltam que o fígado ele tem que ser acompanhado em paralelo ao pulmão, por exemplo. E enquanto a presença dos receptores da ECA no fígado, né, a gente percebe que há uma baixa expressão nos hepatócitos, somente 2,6%, e uma alta expressão nos canalículos biliares, quase 60%, né, o que deixa realmente uma pulga atrás da orelha. Então, assim, por que esses pacientes, então, elevam predominantemente as transaminases e quase nunca, né, as enzimas canaliculares? Então, isso é uma pergunta que eles não têm uma resposta ainda. Tá? Então, os relatos basicamente são dessas transaminites, né? E realmente a doença colestática ela não está descrita, pelo menos numa ampla gama de artigos que eu pesquisei. Em nenhum momento a gente percebe que é um desenvolvimento de icterícia, né? Uma elevação um pouco mais exuberante das enzimas canaliculares.
E, para tentar explicar, né, o que ocorre no fígado, né, já que a baixa expressão nos hepatócitos, alta expressão nos colangiócitos, que não se traduz em elevação das fonoauliculares. O que realmente acontece, né, dentro do parênquima hepático? Então, na verdade, o que a gente tira dos artigos é o seguinte, que realmente o efeito do vírus ele ocorre, tá? E como é que a gente tem essa evidência? Pela produção de citocinas hepatotóxicas, seja a interleucina 1-beta, a interleucina 6, a TNF-alfa, e por achados histológicos. Porém, os achados histológicos também reforçam a ideia de que lesões induzidas por drogas elas ocorrem em paralelo, talvez até de forma mais preponderante, porque uma grande porcentagem dos pacientes recebem uma grande quantidade de medicamentos, quando não todos esses medicamentos que foram descritos aqui nesse slide. Então, para concluir, né, em relação a esses artigos que estudaram o envolvimento do fígado pelo COVID, é que a somatória da lesão direta pelo vírus, do quadro de inflamação sistêmica, que pode eventualmente evoluir para isquemia e hipoxemia hepáticas, doenças hepáticas persistentes e a hepatotoxicidade relacionadas a drogas, são todos fatores presentes em menor ou maior grau, a depender realmente da evolução e da gravidade de cada caso, que não dá para a gente, no momento, né, dizer qual o peso de cada um deles no agravamento da função hepática e, consequentemente, na evolução do quadro clínico do paciente. Como manejar? Por enquanto, né, sejam em relação aos pacientes hepatopatas crônicos, aos cirróticos compensados ou descompensados e aos outros imunossuprimidos, seja por uso de corticoide, azathioprina, etc., por hepatite autoimune e no pós-transplante, não temos evidência para qualquer recomendação. Tá? Então, essa frase, né, eu consegui achar ela em alguns artigos que tentaram, em algum momento, dar alguma direção, né, algum guia para o acompanhamento desses pacientes, mas, por enquanto, né, devemos tratá-los da mesma forma que os outros pacientes. Claro, são pacientes com comorbidades que devem, mais do que nunca, seguir, né, as orientações que nós temos recebido atualmente de isolamento social. E em relação ao pâncreas, tá? O pâncreas ele também possui receptores da ECA, e tanto o pâncreas exócrino quanto o pâncreas endócrino. E por incrível que pareça, o pâncreas tem mais expressão do RNA mensageiro da ECA do que os pulmões. Não é uma expressão muito maior, mas é maior do que nos pulmões. E, para minha surpresa, o único artigo que eu achei que avaliou, né, o comprometimento do pâncreas pelo COVID foi esse daqui, né, desse slide. E foi um estudo com 121 pacientes, sendo 45 homens e 76 mulheres, com a idade média de 57 anos. Um estudo chinês, tá? Um desses pacientes apresentou uma elevação, um caso, né, dos leves, né, 54 pacientes com casos leves, apenas um deles apresentou elevação da amilase e lipase, e os casos graves, que inclusive tiveram indicação de UTI, tiveram elevação de amilase em 12 de CCT4 e 11 de CCT4, tá? Em torno de 17% dos pacientes. A tomografia de abdômen nesses casos revelou um edema e uma dilatação do ducto pancreático principal, porém sem necrose, em 5 casos. Dos 13 casos que apresentaram lesão pancreática, 3 casos graves com amilase e lipase elevadas já haviam com alterações no momento da admissão. 2 pacientes já tinham uma história prévia de uso de anti-inflamatório não esteroidais para os sintomas que já vinham apresentando antes de chegar no hospital. 4 pacientes foram tratados com corticoides durante a internação. 3 pacientes apresentaram um quadro, né, de dor com radiação para o osso, indicativo de pancreatite. Mas houve uma grande dificuldade de avaliação dos sintomas, porque boa parte desses pacientes, né, como evoluiriam para a forma grave, eles ou estavam entubados ou estavam sedados, dificultando, né, o monitoramento dos sintomas. 8 desses pacientes foram a óbito, que apresentavam lesões pancreáticas, e 5 receberam alta. E aí eles consideram que a lesão pancreática se apresentou em cerca de 1 a 2% dos casos leves, e 17% dos casos graves. Eles
realmente reforçaram a possibilidade de haver uma lesão prévia causada tanto por corticoides como pelos anti-inflamatórios, que podem realmente induzir a quadros de pancreatite, mas também a lesão viral direta, né, via os receptores de ECA. E realmente pode ter ocorrido uma contribuição, né, desse quadro de pancreatite, mesmo sem haver uma evidência radiológica de uma pancreatite necrotizante, porque realmente a quantidade de citocinas em um paciente com pancreatite é muito alta, né, que cai na corrente sanguínea, que realmente pode estar contribuindo para o desenvolvimento da síndrome da resposta inflamatória sistêmica e possível evolução para doença, disfunção de múltiplos órgãos e óbito nesses casos. Bom, falar só um pouquinho da endoscopia, tá? Então, a endoscopia, os endoscopistas, na verdade, né, assim como os otorrinos, os anestesistas, os intensivistas, que estão ali muito próximos da via aérea dos pacientes, pois realmente nós nos tornamos um grupo sob maior risco, né, de contato com as partículas, com as gotículas, enfim, com o aerossol, com vírus, tá? E a endoscopia, nesse momento, a gente tende a restringir para os casos de emergência. E esses casos de emergência, eles vão surgir, eles têm surgido e vão continuar surgindo, tá? Então, esse fluxograma aqui, eu retirei de um artigo também chinês, que ele sugere, né? Vamos acompanhar aqui. Inicialmente, um paciente que precise, né, de uma endoscopia de urgência, né, após uma avaliação do médico assistente, então, esse paciente tem um exame solicitado, o primeiro passo é a gente definir, né, qual é a situação do paciente, né, tá? Em relação a contato com pacientes possivelmente infectados pelo Covid, aos sintomas atuais que esse paciente apresenta, medir a temperatura, avaliar laboratoriamente, né, o quadro desse paciente e, se possível, uma tomografia de tórax recente para saber se há realmente algum comprometimento pulmonar atual. E, a partir daí, esse paciente é dividido em 3 grupos. Paciente COVID negativo, paciente suspeito para COVID-19 ou paciente confirmado. Tá? Se o paciente é considerado COVID negativo depois de toda essa avaliação, tá? Esse paciente ele vai para endoscopia de urgência, tá? Toda a equipe que está em contato com esse paciente no setor de endoscopia tem que ser registrada, né, para eventualmente algum contato posterior em caso de contaminação de algum integrante da equipe ou positividade futura do próprio paciente. E daí, esse paciente ele é acompanhado, importante, por 2 semanas, depois de terminado o procedimento, e se realmente for confirmada a suspeita, né, esse paciente depois tem que ser tratado da forma padrão, né, da instituição. Se o paciente for suspeito para COVID, ele vai ter que ser testado, tá? E uma vez testado, ele pode cair ou no grupo negativo, que foi essa sequência que nós seguimos aqui agora, ou no grupo de positivo. Então, para os pacientes positivos, esse paciente ele vai para a endoscopia de urgência, de preferência num ambiente de isolamento. No nosso caso, lá no caixa pulmonar, é o próprio centro cirúrgico, e com todas as medidas de proteção possíveis que eu vou citar ainda. E após a realização desse procedimento, tá? Isso vale tanto para os pacientes que foram considerados negativos, quanto os pacientes suspeitos ou positivos, a sala precisa ser limpa e desinfectada logo após o procedimento, assim como o equipamento de endoscopia. E essas medidas de proteção e os equipamentos para os procedimentos endoscópicos, esses mesmos autores dividiram em 3 grupos, tá? Para as áreas não epidêmicas, na verdade isso não existe mais, todos os países no mundo já têm casos de Covid, e a área epidêmica e casos confirmados. Desculpa. Então, em relação à higienização das mãos, isso é uma medida universal, não tem nem o que discutir aqui, tá? Em relação às luvas, no caso dos pacientes confirmados ou suspeitos para Covid, devemos usar luvas duplas, tá? O avental para todos, o face shield para todos, a touca para pé para todos. Aquela roupa protetora maior, né, que parece aquele casaco de astronauta, ela vai estar indicada tanto para a área epidêmica quanto para os casos confirmados, tá? Não necessariamente os pacientes positivos para o Covid. E a máscara N95, ela, nesse estudo aqui da China, ela só está indicada para os pacientes suspeitos ou para casos confirmados. Para casos
não suspeitos ou de baixo risco, eles colocaram como se fosse sem necessidade. Tá? Isso é uma coisa discutível depois. E a paramentação na unidade de endoscopia, ela, segundo esse mesmo autor, ela pode ser feita de 3 formas. Tá? Na figura aqui da esquerda, a figura seria para a região não epidêmica, tá certo? Então, o gorro, máscara, a capa, propé, na verdade, não se aplica mais para nenhuma região, né? Somos todos epidêmicos, então a gente se aplica aqui do B ou no C. E no B seriam para os casos que não são Covid positivos, tá? Então, a diferença, voltando lá para aquele quadro, seria basicamente a N95, que vai ser indicada para os casos suspeitos ou confirmados, e o uso de luvas duplas. Esse outro trabalho, é um trabalho belga, tá? Ele já se coloca um pouco diferente em relação aos chineses, tá certo? Aqui eles dividem o seguinte, então, em relação ao status para Covid-19, paciente ambulatorial, o status desconhecido, tá? Então, eles não sabem se o paciente tem ou não Covid, certo? O que ele exige, tá? Então, na paramentação, o gorro, a primeira máscara, a primeira luva, que é uma luva de cano longo, o avental, a máscara, que no caso aqui é a N95, o óculos e o segundo par de luvas por cima, tá? Para os pacientes que vão fazer o exame, né, na sala de endoscopia, que vão se dividir em dois status, negativo ou positivo, vamos ter uma leve diferença aqui. Então, o gorro para ambos, e nesse caso aqui, ele dispensa a N95 para os negativos, tá? O avental, o óculos e a única luva tá indicada, tá? E é nesse ponto aqui que a gente difere dos chineses, tá certo? Porque os chineses, eles não reforçam essa possibilidade de 2 luvas, tá? E aqui a gente tem uma situação na qual o paciente ele é obrigatoriamente negativo para COVID. E essa aqui seria a única situação que permitiria que nós usássemos a máscara não N95, tá? Nesse caso aqui, para os casos desconhecidos, que na nossa prática aqui atual, né, dessas últimas semanas, acaba sendo a maioria dos casos, eles recomendam realmente o uso da máscara N95. Depois a gente pode até discutir isso, não sei se a Alan Neves está participando, eu poderia até orientar a gente em relação a isso, porque a gente até recebeu uma recomendação essa semana do CAD Pulmonar, na qual a máscara N95 vai estar restrita, né, para alguns casos específicos. E o paciente positivo para o Covid-19, a gente repete toda aquela parafernália, né, de forma completa, tá certo? A touca, a luva de cano longo, primeiramente, depois o avental, a N95, a máscara, o óculos, a face shield e depois um novo par de luvas por cima. E importante ressaltar que o momento, né, da retirada desses equipamentos é o momento em que os profissionais de saúde são mais expostos ao vírus. Então, boa parte deles acabam se contaminando nesse momento da desparamentação, tá? Eu tive a oportunidade de usar, né, essa capa aí e tal, essa roupa de astronauta, e realmente é difícil pra caramba a gente retirá-la sozinho, né? Tive que ter ajuda de uma segunda pessoa, e realmente esse é um dos pontos-chave, né, para a gente minimizar a chance de contaminação da equipe e disseminação consequente da doença. Então, esse slide aqui, ele mostra esquematicamente como deve ser feita a paramentação e a desparamentação na unidade de endoscopia. Então, Donning é a paramentação e Dawson é a desparamentação. Então, vamos lá. A paramentação, a gente inicia o processo fora da sala de endoscopia. Obviamente, a gente vai lavar nossas mãos com água e sabão e álcool gel, tá? A gente inicialmente inicia pela colocação da luva de cano longo, depois o avental, depois o gorro, a máscara, que pode ser ou não a N95, os óculos, depois a face shield e, por último, a gente coloca o segundo par de luvas por cima do primeiro. Daí, então, a gente entra na sala de endoscopia e faz o procedimento. Tá? Então, acabando o procedimento, dentro da sala, tá, a gente começa o processo de desparamentação. Então, primeiramente, retiramos o par de luvas que ficou exposto, né, em contato com o aparelho e com o paciente. Tá? Então, retiramos o primeiro par de luvas, álcool gel. Após o uso do álcool gel, retiramos o avental. Após a retirada do avental, mais álcool gel. Daí retiramos o segundo par de luvas. Se possível, né, e de preferência, nesse momento aqui, né, nesse momento da desinfecção,
um novo par de luvas, ele deveria, segundo eles, numa situação ideal, ser colocado para continuar a desparamentação para reduzir a chance de contaminação. Mas é opcional, tá? Então, vamos lá. Álcool gel, partimos face shield, depois face shield, mais álcool gel, óculos, mais álcool gel, máscara. Desculpa, aqui já é um momento fora da sala, tá? Já sem contato com o paciente, então desde aqui do momento do face shield. Mais álcool gel, por último, gorro, e para terminar, mais uma vez o álcool gel. Então, esse é um passo a passo que a gente tem que memorizar, né? Porque é uma coisa que pode estar na nossa rotina por um bom tempo, né? E realmente a gente pode vacilar em algum desses passos aqui, ter o momento, né, de contaminação. Bom, então, resumidamente, a aula foi isso, tá? Então, só para dar uma última pincelada, então, a invasão celular ela ocorre a partir desse receptor da ECA, tá? Diversos órgãos possuem receptores, tá? O trato digestivo não fica fora disso, né? A maior parte dos órgãos possui, né? O pâncreas possui mais do que o pulmão, inclusive, como foi visto, tá? Então, a partir daí, o vírus ele entra na célula, desencadeia a replicação viral, desencadeia o estímulo inflamatório, que vai levar o paciente a essa síndrome inflamatória sistêmica grave, com disfunção de múltiplos órgãos, a essa tempestade de citocinas que ocorre nos pacientes que evoluem de uma forma mais grave, né? Então, inicialmente, febre, fadiga, cefaleia, sintomas inespecíficos, que progridem com uma maior síntese dessas citocinas, tá? A partir do momento que aí o paciente começa a instabilizar com hipotensão, toxicidade dos órgãos, choque, hipoxemia, e daí desenvolve a disfunção múltipla de órgãos com a morte celular, né, e óbito, né? Então, a única forma da gente parar isso... então, essa é a repercussão sistêmica, tá? Então, diversos órgãos eles são comprometidos. No nosso caso aqui, o íleo, né? A gente vai observar a diarreia, tá? O fígado, né? Eventualmente, o paciente desenvolve hepatomegalia, a elevação das enzimas, como a gente observou nos estudos que foram feitos até então. Então, realmente, é um vírus muito agressivo, que muitas vezes evolui de forma tão rápida, acaba exigindo um tratamento até certo ponto intempestivo da nossa parte, com uma série de medicações que eventualmente podem acabar levando a repercussões negativas em alguns órgãos, né, como a gente viu aqui na nossa área, né, e não tem jeito, os alvos para tratamento eles têm que ser pesquisados, né, as pesquisas ocorrem em relação ao plasma de pacientes convalescentes, de forma a bloquear o vírus antes da entrada nas células, o desenvolvimento de medicamentos como os inibidores de interleucina 6, o tocilizumab, né, são vias assim, promissoras para tentar realmente fazer com que o vírus seja controlado, né, e a gente passe aí por essa maré aí vamos dizer assim, de loucura, né, que essa pandemia está levando, né, em todos os sentidos. E enquanto isso, né, até lá a gente vai realmente se restringir aí a prevenção, né, e realmente ver essa cena aí com duas crianças de máscara, realmente é uma coisa que eu não esperava nunca de ter que lidar com uma situação como essa. Bom, obrigado a todos. Muito obrigado, Daniel. Excelente revisão. Acho que você conseguiu assim, ser muito didático e trazer o que realmente de mais atual a gente pode dispor no acometimento do trato gastrointestinal pelo Covid. Eu gostaria de fazer só umas observações antes de abrir para os questionamentos. O primeiro é o seguinte, a gente vê que as manifestações digestivas da Covid, elas em associação com as respiratórias, acontecem em quase que metade dos casos, mais ou menos. Mas que há também a possibilidade da gente ter manifestações digestivas isoladas nos pacientes que têm, né, o Covid. E aquele estudo que se apresentou, americano, ele fala que o fato de você ter manifestação digestiva até talvez confira uma menor gravidade ao processo. Mas eu acho que, assim, de repente, se você tem manifestações digestivas isoladas, isso pode, de certa forma, até não trazer para o paciente a lucidez de que aquilo pode se tratar né, da doença Covid e até retardar um pouco a busca dele pela assistência, né? Então, a gente vê também que, nesses casos, claro que são a minoria dos casos, né? Porque a gente não vê
Na maioria das vezes a gente vê associado quando há, né? Mas na minoria isso talvez possa trazer um retardo do paciente em procurar assistência achando que é uma coisa diferente porque tem um acometimento específico somente do trato gastrointestinal. E epidemiologicamente isso é perigoso, né? Porque o paciente, ele aparentemente acha que não tem Covid, né? Vai saber como ele lida, né, com essa exposição por essa possível via fecal oral, né, em relação ao cuidado, né, com o banheiro da casa dele, né, em relação a outras pessoas do domicílio e em outros locais que potencialmente podem estar expostos, né, a fezes, né, e eventualmente é um paciente que ele é assintomático, ele acaba entrando naquele grupo de assintomáticos para COVID, né, mas na verdade ele é um paciente COVID positivo que não tem sintoma respiratório, mas eventualmente pode estar disseminando doença. Exatamente, perfeito. E outra coisa é em relação já agora a parte hepática, né? De fato é curioso, porque o que a gente vê e lê é que a via biliar ela tem muito mais receptor de ECA do que o parênquima hepático mesmo, e as manifestações são mais hepatocelulares do que biliares, né? Mas eu acho que o que você comentou realmente procede, eu acho que tem uma ação aí direta, mais citotóxica mesmo, do vírus. Tem a questão imunomoduladora também, que eu acho que pode ter um reflexo nesse padrão mais hepatocelular, a questão de droga também. E lembrar que aquelas elevações mais exageradas de enzima, elas normalmente estão relacionadas com a condição mesmo hemodinâmica do paciente, né? Ou com a gravidade do quadro séptico. Então, sépticos muito graves ou os estáveis hemodinamicamente podem fazer aquele quadro de elevação mais expressiva de enzima. E só também chamando a atenção que tem uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e isso ontem também no Fórum da Reumatologia foi discutido, no que trata dos pacientes imunossuprimidos. Por exemplo, os pacientes transplantados, os pacientes com hepatite autoimune, e a Andréa está na sala, ela pode corrigir se há alguma determinação diferente, mas o que a nota técnica traz é que esses pacientes eles não devem, pelo menos assim, numa instância inicial, fazer nenhuma modificação do seu esquema imunossupressor, né? Especialmente os pós-transplantados recentes ou aqueles que não têm uma hepatite autoimune ainda tão sob controle. Claro que caso a caso isso aí pode ser ajustado, mas que a priori a preocupação dos pacientes, alguns, por exemplo, mesmo com hepatite autoimune, já ligaram perguntando se eles não tinham que tirar a medicação ou reduzir a medicação em função de estarem mais susceptíveis a uma condição de evolução pior. E eles também chamam a atenção de que, principalmente os pacientes não corticoide, os que usam outros imunossupressores, têm até uma resposta nada diferente da população geral. O corticoide talvez seja a droga pior aí, principalmente acima de 20 miligramas dia. Mas, assim, no geral, a gente não tem nenhuma recomendação de redução de dose, nem de mudança do esquema imunossupressor. Alguém tem algum questionamento a fazer? Podem escrever lá ou levantar a mãozinha que a gente responde. Por enquanto aqui não tenho nada escrito de questão, nem nenhuma. Aliás, tem a mãozinha sua, Daniel, mas é sua mesmo. Ah, não, de André Cavalcante. André. Você está ouvindo a gente, André? Tô ouvindo. Tá bom. Tô ouvindo. Agora meu vídeo aqui não tá. A gente está te vendo, quer dizer, seu ambiente, mas não você exatamente. Aí agora você apareceu. Então, a orientação da BTO é que esses pacientes eles não saiam de casa, né? Que é a orientação de todos. Então, a BTO, ela orientou, esses pacientes estão sendo atendidos por telemedicina, mas mantendo, como você falou, a orientação normal do transplante. Nós estamos orientando a imunossupressão desses doentes de acordo com o nível sérico e com a elevação de aminotransferase. Dos pacientes que a gente acompanha, são pelo menos 200 a 300 pacientes, eu pelo menos tive um caso suspeito, tá? Mas a gente tem um problema aqui na Bahia, que é a concomitância da dengue e dessas outras infecções, chikungunya e zika, que dão um quadro inicialmente muito semelhante. E no interior está havendo um surto muito grande, e muitas mortes, inclusive por dengue. Então, esse paciente que houve uma suspeita de Covid foi até levado para a Conquista, mas se viu que realmente era dengue. Então, eu acho que realmente o que você falou é corretíssimo.
é isso mesmo. A gente tem que manter nos pacientes imunossuprimidos, tanto transplantados quanto autoimunes, o uso normal da imunossupressão. Eu só queria colocar uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha visto ainda, nesse artigo que o Daniel colocou, a evolução pior nos pacientes com hepatite B e C. Eu também não tinha visto, não. E eu acho que, assim, principalmente em relação à hepatite B, que a hepatite B, o grande medo da gente é do paciente agudizar, né? Hepatite crônico agudizar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. E eu não tinha visto nenhum protocolo de recomendação nesses pacientes para colher B e C. Eu acho que é uma coisa que a gente deve estar atento. O paciente elevou muito transaminase, vai pesquisar se ele não tinha uma doença hepática prévia. E em relação à indicação da cirurgia, ela também do transplante, eu digo, um paciente, por exemplo, listado, se houver oportunidade, faz COVID no doador? Isso é muito complicado. Está sendo muito complicado, até pela questão de custo, né? A indicação seria fazer o COVID no paciente no doador, o PCR. Só que o tempo de liberação desse PCR que a Secretaria consegue é no mínimo de 14 horas, 14 a 16 horas, parece. E isso invalidaria o uso do fígado. E de muitos outros órgãos sólidos também. Então, está nesse impasse, né? E além do que é o seguinte, existe um questionamento que sempre rodeia o transplante. Você vai gastar um teste COVID com um paciente que já está em óbito, né? Teste esse que é tão difícil de você fazer nos pacientes que têm suspeita e que são viáveis. Mas no caso do COVID positivo, restringiria o doador ou não? A princípio, sim, justamente por isso. O vírus ele tem uma participação no fígado, ou por intracelular, ou também na resposta inflamatória. Então, a gente não sabe se esse paciente COVID positivo, recebendo imunossupressão, se ele vai ter alguma alteração mais grave. Então, e não tem como a gente fazer profilaxia. É diferente da tuberculose, é diferente do citomegalo, né? Que a gente introduz a profilaxia no pós-transplante imediato. No caso do COVID, a gente não tem. Então, não está autorizado o transplante de paciente COVID. Mas o teste desses pacientes, desses doadores, ainda é uma coisa muito questionável. E, no nosso caso, a lista está praticamente parada. Até por vontade dos pacientes. Os pacientes, eles verbalizam, não, doutor, eu quero esperar, deixe passar essa pandemia. Mas só que nós já temos, acho que 1 ou 2 pacientes que perderam time. Pois, a gente não sabe exatamente. Não sabemos. Ok. Pode. Eu também quero falar um pouquinho. Tá, Rosa. Tá ouvindo, Vlad? Vlad? Então, tá ouvindo? Conseguiu. Tá ouvindo. Já entrei. Tava tentando ligar o microfone aqui, meio perdido com esse aplicativo aqui. Okay. Boa noite a todos, bom revê-los, mesmo que virtualmente aí, muito bom. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Meu questionamento é sobre justamente as manifestações gastrointestinais. A gente vive no país de terceiro mundo, onde jeca é relativamente comum, a gente está observando no nosso meio. Dor abdominal também muito frequente. Como é que tem que ser abordado esse paciente que apresenta com a dor abdominal, inicialmente uma dor específica, paciente com diarreia? Esse paciente, aí eu faço falando, esse paciente entra no circuito COVID ou não, dentro do momento que a gente vive de pandemia, onde qualquer pessoa é suspeita para coronavírus. Como deve ser abordado esse paciente, então, com quadro só gastrointestinal, só dor abdominal e diarreia? Daniel, vai. Eu posso falar? Posso falar? Então, Vlad, na verdade, não tem uma orientação específica em relação a essa pergunta aí que você me fez, tá? É porque não se sabe a resposta, na verdade, né? Mas eu concordo com você. Quando você fala que todos somos suspeitos para a Covid, né? Eu acho que esses pacientes, né? E importante
os colegas que atendem em emergência, no próprio consultório mesmo, enfim, tenham essa ideia de que não obrigatoriamente o paciente precisa ter sistema respiratório para ter COVID, tá? Então, foi o que você falou, se um paciente vai para emergência com sintoma digestivo, né, e se por algum motivo durante, sei lá, anamnese, né, em relação a contatos do paciente, fatores de risco para COVID, esse paciente, por algum motivo, né, leva você a pensar que ele pode estar infectado pelo vírus, eu acho que nesse momento você realmente deveria indicar a testagem dele, né? Mas foi como o André falou em relação aos transplantados, né? Assim, eu não sei, vai ter kit para todo mundo, né? Então, todo mundo que tiver sintoma digestivo na emergência, no consultório, você vai solicitar lá o PCR para o coronavírus. Se isso for factível, for viável, ótimo. Realmente, eu indicaria, nessa situação atual, né, que a gente pode estar perdendo um paciente que está infectando outros, né? Acho que epidemiologicamente nossa função também é de tentar controlar a doença dessa forma. Mas não existe uma resposta para a sua pergunta, tá? Tudo na minha opinião, somente. Eu concordo com você. Eu acho que se o paciente tem somente manifestação digestiva, assim, na nossa realidade, é difícil a gente escolher, né? Até pelo contato que eu tenho tido, especialmente no CARD, no Comitê COVID. Então, assim, se o paciente não tem manifestação respiratória, ele é um baixo transmissor, um infectante baixo, vamos dizer assim. Então, como a gente não dispõe para todo mundo, esse paciente, assim, a priori, certo, pelo que o Daniel considerou, de avaliar contactante, alguma coisa, ele não seria testado. Isoladamente... É tratado, então? Isoladamente gastrointestinal, ele não seria tratado. Trataria a doença como uma diarreia aguda ou como o que quer que seja, mas ele não seria testado, na verdade. Até porque se ele for testado, a partir do momento que ele é testado, ele passa a ser um suspeito, ele tem que seguir toda a recomendação de isolamento da família, de tudo também, né? Sim, sim. Esse detalhe, A partir do momento que se identifica, sim. Perfeito. Rose? Oi, Dan, foi excelente sua apresentação, realmente muito didática, trouxe assim, um panorama muito legal para nós, né? Eu queria comentar primeiro desse seu trabalho que você trouxe dos Estados Unidos, que mostra uma evolução um pouco mais benigna dos pacientes portadores de sintomas gastrointestinais. E eu vi um trabalho publicado pela China, um pouco antes, né, com 200 e poucos pacientes, maioria homens, onde os resultados foram opostos, mostrando um pior prognóstico dos pacientes que tinham sintomas gastrointestinais. Então, realmente, mostrando que a gente está navegando em águas bastante estranhas, né? E também por essa questão da medicação. A gente não teve um surto, não sei, no CARD Monastico também, mas na instituição de São Rafael a gente não teve assim, um volume gigante de pacientes. Mas o que eu pude observar é que, de fato, assim, todos os pacientes que desenvolveram diarreia lá no hospital, eles estavam, de fato, claro, em uso de antibióticos. Entretanto, o que me chamava a atenção é que a diarreia começava muito rapidamente, né? Lógico que a gente espera que um paciente com diarreia, por droga, por antibiótico, pode surgir em qualquer momento. Mas era assim, o paciente começava hoje, o amoxicilina, os antibióticos, o macrolídeo, o ceftriaxone, hoje, amanhã ele estava com diarreia. E, de fato, náusea, vômito. A gente teve uma paciente mesmo que durou muito de ir embora, porque o sintoma era basicamente vômito e ela não conseguia comer. E aí era muito estranho, chamava atenção isso. O surgimento era muito mais rápido do que a gente esperava por droga, né? E realmente permaneciam mais tempo internados esses pacientes. Alguns, inclusive, foram para casa e voltaram. Alguns foram para casa medicados da porta e voltaram. Por conta da diarreia. Não vi piora, digamos assim, prognóstico ruim, evolução ruim desses pacientes, mas prolongou o internamento, de fato. E a outra coisa é sobre essa questão do sistema de esgotamento, porque a gente dá pouca atenção a isso, né? Mas uma grande forma de contágio é rede de esgoto, rede de ventilação também, né? Que a gente não fica muito atento, especialmente nós médicos da área de saúde e tal, de como isso pode ser disseminado, especialmente porque aerosol
e por mais que a gente vá botando máscara e tudo mais, as gotículas também podem também alcançar o sistema de ventilação, não sei até que ponto, mas já vi em outras situações de pandemia ser registrado isso, de como isso está sendo feito, porque a gente sabe que as fezes existem por mais tempo, mas a gente também não sabe o quanto isso é capaz de contaminar o outro, né? Então, é verdade, assim, que isso também tem que ser olhado. Era isso que eu queria comentar. Tem uma questão de Emília, deixa eu acessar aqui, rapidinho. Ela coloca assim, Daniel. Seria útil realizar o teste rápido para cada paciente, médico, enfermeira e estar antes dos exames? Custo dos testes rápidos versus gastos em EPIs. Eu vou só fazer aqui, Daniel, uma observação, porque, na verdade, o que acontece? Lá no cardio, Emília, a gente definiu por fazer isso para os procedimentos cirúrgicos. Então, não houve ainda nenhuma diretriz para os procedimentos endoscópicos em relação a testar o COVID, mas a gente tem feito sistematicamente para todos os procedimentos cirúrgicos. Então, o paciente, quando ele passa na pré-anestésica, 48 horas antes, normalmente, do procedimento cirúrgico, ele colhe o PCR, que nessa janela aí, até o dia da cirurgia, normalmente a gente tem o resultado. Então, uma observação em relação à definição da CCIH por fazer isso foi justamente a possibilidade da gente ter nesse pool de pacientes alguns assintomáticos, né, e que eles perfazem, segundo também a observação da CCIH, em torno de 30%, em algumas séries até 50%, né? Os pacientes eles podem ser assintomáticos e terem COVID, e terem, na verdade, SARS, terem o vírus. Então, isso foi sistematizado para cirurgias. Em relação a custo do exame versus custos do paramento, né, se o exame for um determinante de que com o exame positivo a gente não vai ter que se paramentar diferente, ou se não for, vai ter que se paramentar um paramento menor, o exame ele custa em média R$300, né? Eu imagino que do ponto de vista de paramento para a equipe inteira, isso seja muito mais oneroso. Mas eu acho que até mais do que essa questão, na endoscopia menos, porque é um exame menos invasivo, mas na cirurgia é um paciente teoricamente infectado que vai para um procedimento e a gente não sabe como ele pode evoluir. Então, assim, o desfecho disso, no pós-procedimento, pode ser um desfecho pior. Eu não sei qual a impressão de vocês em relação à endoscopia, mas, assim, no procedimento cirúrgico foi encarado também dessa maneira. Na endoscopia, eu acho que a preocupação seria realmente do ponto de vista de disseminação da doença, né? Quando você fala cirurgia, Alan, na verdade é para proteger o paciente, é isso? E a equipe? A médica está positiva? Se o paciente tiver uma sorologia, um PCR positivo, o procedimento cirúrgico é suspenso. Tá. Como uma medida protetiva mesmo, para o paciente, para a equipe, e assim, também considerando que a gente não sabe como ele vai evoluir, né? Uhum. E de repente se relacionar aí um estresse cirúrgico com exatamente, uma infecção em curso. Então, foi adotada essa política e se deixou de fazer os procedimentos caso o PCR seja positivo. Para a endoscopia, eu não vi nada assim a esse respeito, se faz o PCR previamente ao procedimento. Um daqueles slides lá, né, que eu mostrei para vocês, naquele fluxograma da indicação do paciente, né? Então, os chineses colocam que se o paciente for suspeito, né, que ele faça esse teste rápido antes, né, e depois faça o procedimento. Mas foi uma indicação, assim, de um grupo, né, que publicou um trabalho, tá? Mas nenhuma recomendação genérica mesmo, não. Agora, claro, tudo que a gente puder fazer para minimizar, além do equipamento, eu acabei não citando, eles citam também que deve evitar o uso da xilo spray, que é um fator de aerosol, né? De repente, de dispersão, né? Dispersão, exatamente. E na colonoscopia, fazer o mínimo de insuflação possível para evitar a saída de gás, né, do via retal durante o exame, e também que possa dispersar e formar aerosol dentro da sala, né? Então, entendi. São recomendações adicionais, mas também recomendações
sem nenhum peso científico, né, estatístico, mas com opinião de especialistas de quem já teve contato, né, com uma grande quantidade de pacientes com Covid. Tem outras questões aqui, deixa eu buscar lá. Alain? Hein? Ainda sobre a pergunta de Emília, no centro cirúrgico vocês têm feito PCR. Isso. Mas nem sempre, às vezes, um PCR negativo pode ser só um falso negativo também. Sim. E nesse na caso, verdade, a positividade do exame varia em torno de 70%, né? 67%, 70%. Então, assim, vão escapar aí 30% dos pacientes que podem ter um PCR negativo e estarem doentes. Isso. Mas, assim, infelizmente, é o melhor que você pode fazer, né? Vocês têm feito Tatiana, sim. Vocês têm encaminhado essa amostra para o LACEN, Alain, para conseguir? Essa amostra já foi previamente encaminhada para o LACEN, mas atualmente a gente encaminha para um laboratório parceiro, que é o Jaime Cirqueira, aqui mesmo em Salvador, ou para o Pardini, fora. A gente tem priorizado o Jaime Cirqueira pelo tempo de entrega, que tem sido 48 horas, enquanto que o Pardini está em torno de 6 dias. Então a gente está priorizando o encaminhamento para o Jaime Cirqueira. Em breve, o cardio vai dispor do exame, mas ainda não é uma realidade. A gente tem conseguido com bastante rapidez, porque eu tenho observado que os pacientes que vão para o LACEN, às vezes levam até uma semana para poder ter resultado do exame, né? E vocês, um paciente meu recentemente fez uma consulta na sexta-feira, segunda-feira já tinha um resultado do exame PCR. e do PCR, já tinha um resultado, então bem rápido, 48 horas já estava com o resultado em mãos. O que a gente não observa na prática é quando vai para o LACEN. Assim, eu não sei até quando a gente vai conseguir isso, Vlad, porque o laboratório já sinalizou que a demanda tem crescido demais e que, assim, a priori ele tem mantido o acordo das 48 horas, mas, assim, ele já sinalizou que tanto insumo está diminuindo bastante e talvez, assim, sem a possibilidade de reposição a contento para que a gente possa manter essa rotina e como também o tempo. Mas vamos ver. Ok. Tatiana questiona o seguinte, Daniel. Daniel, você viu algum artigo mostrando a apresentação clínica simulando um abdômen agudo, como apendicite? Não. Como o Rose colocou, né, citou um artigo em que mostra o oposto do que eu coloquei aqui na apresentação, de que havia uma piora do prognóstico de pacientes com sintomas digestivos. E quando a gente fala de sintoma digestivo, é uma ampla gama, né, que varia desde a diarreia, passando por náusea, vômito e dor abdominal. Eu não sei se foi esse artigo que o Rose se referiu, mas um dos artigos que eu acabei não colocando aqui na aula, ele cita que a dor abdominal, tá, diferentemente da diarreia, da náusea, do vômito, em um trabalho realmente ele mostrou ser um preditor de mau prognóstico, tá? Agora, o que disso, tá, ele não esclareceu, tá? Pode ser realmente um quadro de isquemia mesentérica, né? uma colite isquêmica ou coisa do tipo. Isso não ficou definido no trabalho. Mas o que ele mostrou foi uma associação da dor abdominal com maior índice de internação em UTI e, consequentemente, ele se mostrou um preditor de maior gravidade dos casos. Mas o abdômen agudo, pelo vírus, né? Assim, uma ação direta do vírus, do quadro de Covid, não achei não. Ok. E Cristiara pergunta o seguinte: alguma experiência em países que estão em outra fase da pandemia da forma de liberação dos serviços de endoscopia? Ou seja, como programar a retomada dos serviços de endoscopia em algum país que já passou pela fase mais crítica e que já está voltando a fazer os exames? Também não, Alan. Talvez a China, né, agora esteja retomando, né, esses serviços. Duvido que na Europa, né, seja Itália, Espanha, França, eles já estejam em processo de reabertura, pelo menos no setor de endoscopia para exames eletivos, que realmente o grau de exposição da equipe, né, dos pacientes é muito alto, né, em relação aos procedimentos. Existe o custo também, né, então o custo aumenta bastante. Não, você imagina essa quantidade de EPIs, né, para cada exame, né, então é horrível. Assim, a minha experiência que eu tive de fazer exame com essas capas, né, foi muito ruim.
Então, assim, eu acredito, né, que pelo que esses países passaram, né, é claro que a nossa área da saúde ela é prioritária e aos poucos esse lockdown, esse isolamento ele vai sendo reduzido e a gente que trabalha com a saúde, a gente vai realmente ser um dos primeiros a voltar, né, a essa nova normalidade, mas dentro de nós, médicos, né, eu acho que o grupo dos endoscopistas será o grupo que talvez demore um pouco mais para retomar a rotina. Acho que os exames, a partir do momento que eles começarem a ser novamente indicados e realizados, provavelmente vai haver um limiar de indicação, talvez muito maior do que a gente costumava ver, pelo menos no curto prazo, né? Então, vamos provavelmente fazer menos procedimentos, né, de pacientes realmente com indicação mais urgente, né, ou indicações mais precisas, e talvez essa seja a nossa realidade, né? Uma demora um pouco maior de retomarmos os serviços ambulatoriais e o volume de exames também. Infelizmente, é o que deve ocorrer, pelo menos na minha visão, nos próximos meses. Mas em relação à literatura, em demonstrar se e como isso está ocorrendo nos países da Ásia ou da Europa, não achei nada também não. Eu, assim, até motivado pela possibilidade da gente começar a repensar em alguma coisa, eu estava lendo um pouco, a Sobed, por exemplo, ela traz as indicações, né, que ele considera como eletivas, elegíveis, e as eletivas que não devem ser realizadas. Então, eu acho que, assim, que do ponto de vista de que exames a gente pode fazer ou não pode fazer, a gente já tem mais ou menos alguma orientação. Eu vi um trabalho no Gastrointestinal Endoscopy, um trabalho italiano, de Milão, e eles dizem o seguinte: até não tem muita diferença em relação às orientações da Sobed, não. Mas o que me chamou muita atenção no trabalho, e aí eu concordo com o Daniel em relação à questão inclusive até da viabilidade do serviço, assim, do espaçamento entre os exames e das rotinas de higienização do ambiente entre um exame e outro. Eles colocam, por exemplo, nesse estudo italiano, eles colocam até 1 hora de espaço de tempo. Não é assim, pelo menos no meu entendimento, não foi entre um exame e outro, assim, não foi entre marcação de exame. Foi, de fato, entre a finalização de um exame e o início do outro exame, para que a sala pudesse ser higienizada. Isso sem contar justamente com toda a paramentação, né? Então, assim, do ponto de vista custo-benefício, a gente vai ter que encontrar aí uma equação, né, de como é que a gente vai fazer para que, com um volume tão pequeno de exame, com os pacotes de convênio e com o nosso custo de uma unidade funcionando, a gente vai conseguir se equilibrar aí. Mas, realmente, nessa fase inicial, eu acho que a gente vai precisar fazer, né, a gente vai precisar vencer essa barreira, mas não vai ser muito fácil, não. Isso. Um custo maior por exame, fazendo menos exames, né? Exatamente. Vai fechar. Exatamente. É isso aí. E com convênios pacotizados, né? Tudo dentro Exatamente. do pacote. Então, você vai ter que botar esse custo a mais dentro de um pacote. Exatamente. Inclusive, a margem diminui mais ainda. Exatamente. Inclusive, sobre esse tema, a gente vai ter até uma discussão amanhã, a Sobed vai estar promovendo amanhã à noite, a gente chama uma sessão chamada Bate-Bola, onde a gente vai estar discutindo isso, como minimizar o impacto da Covid numa clínica. E legal. vai ter um advogado falando das medidas que podem ser tomadas do ponto de vista jurídico, vão ter 2 colegas debatedores, Dr. Fauzi, que o pessoal da endoscopia conhece bem, Dr. Tomaso. A Comissão de Ética e Defesa Profissional também vai estar presente discutindo. Acho que vai ser bem interessante amanhã, quarta-feira à noite, vai estar discutindo sobre isso. Acho importante a gente estar vendo, né? Porque é uma forma da gente tentar abrir horizontes aí e ver de que forma a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva, fazendo mais exames e de uma forma mais segura também para a gente e para os nossos pacientes. Sim. Isso. Eu vou botar no grupo depois o convite aí para amanhã os colegas que tiverem interesse acessarem. Ótimo. Alguém tem algum questionamento, gente, ainda? Vou falar só a respeito. Vocês acham que no futuro, né, a gente sabe que na Ásia se faziam muitos exames de endoscopia, né, pelo risco de câncer de estômago. E de uma forma assim bem, digamos, sem muitos cuidados, né? Isso, inclusive, contou para a colaboração de algumas patologias. Será que no futuro a gente vai conseguir voltar ao esquema
anterior das endoscopias? Ou vocês acham que a partir de agora será assim? Endoscopias paramentadas, ambientes com exaustão específica e etc. Eu coloco pela clínica também, né? Como será depois? Será que a gente vai voltar a examinar, entrar no quarto do paciente sorrindo e sem problema nenhum? E quando isso vai acontecer, assim, na cabeça de vocês? É ter que perguntar para o vírus, né? Assim, minha impressão é que nós vamos viver um novo normal. Eu acho que a gente não vai voltar a como éramos antes. E assim, curiosamente, agora nesse momento em que eu tenho tido bastante contato com a SCIH do hospital, pelo comitê, causou muita estranheza em Alan, em especial, ele saber, por exemplo, que muitos de nós fazemos endoscopia assim, sem nenhum paramento, sem nada, né? Sem máscara, sem luva, sem avental. Muitos de nós, eu pessoalmente, assim, estou incluído nesse grupo, eu faço endoscopia sim. Então, isso causou a ele muita estranheza, né? Porque ele disse, bom, mas e agora vocês vão querer paramento? O paramento devia vir de sempre. Né? Claro que não nesse nível, mas assim, um paramento, como eles chamam de paramentação básica. A paramentação básica a gente deveria usar sempre, né? Então, eu acho que ficávamos realmente... doentes. Pois é, exatamente, é verdade. Nunca tivemos nada, né? Então... Não seja necessário, mas... Eu acho que é uma paramentação pelo menos básica, né? Uma máscara, enfim, né? Exatamente. Eu acho, Violan, acho que esse vírus veio chamar a atenção da gente para uma coisa que a gente ia fazer sempre, que era justamente a paramentação. A gente trabalha com paciente possivelmente portador de tuberculose, que a gente não sabe, HIV, outros vírus aí, a gente nunca levou a sério, vamos dizer isso anteriormente. Né? Talvez o coronavírus agora veio chamar a atenção da gente para a paramentação, como deve ser feito. Claro que a gente sabe que a infectividade do vírus, né, a disseminação da doença, ela tem um curso muito, né, maior, né, mais expressivo. Mas, em todo caso, eu acho que serve realmente como uma lição. Uma lição. E que acho que a partir de agora a gente vai ter que realmente se paramentar. Se paramentar adequadamente. É ironia que no ano passado, Alan, pegando o gancho de Vlad, antes do coronavírus, foi publicado um trabalho, não me lembro qual revista exatamente, mas o que eles fizeram? Eles pegaram vários colegas endoscopistas e colocaram face shield em cada um deles, né? E para fazer os procedimentos que eles faziam normalmente, tá? E aí depois eles examinaram a superfície da face shield depois, né? E fizeram a micro tudo, né? Em placas de crescimento bacteriano. E o índice de contaminação das máscaras era altíssimo. Então, assim, foi um trabalho que me chamou a atenção, né? Que, assim, a gente está ali respirando cocô, saliva, bile, sangue, o tempo inteiro, sem perceber, né? E uma outra coisa que está sendo documentada, só falando rapidinho, documentada na CCIH, é a queda do índice de infecção hospitalar. Cabeça, por exemplo. Entendi. O reflexo disso nas outras infecções, né? É provável que outras infecções virais, né, inclusive o próprio influenza, né, sejam uma incidência bem menor esse ano do que em outros anos, né, pelos cuidados que a gente está tendo. Será que tem algum questionamento aqui? Deixa eu ver de quem. Bom, a Alessandra brinca dizendo que ela sempre usou máscaras. E Emília coloca: a panendoscopia por cápsula endoscópica para screening, diagnóstico e seleção dos pacientes. Ah, tá, entendi. Em substituição à endoscopia, ela brinca dizendo que a panendoscopia por cápsula endoscópica para screening, diagnóstico e seleção. O futuro vai chegar mais cedo. E alguém que não está identificado colocou que a gente tem o corpo fechado. A gente sempre fez endoscopia sem nada e nunca teve nada. Então, nada grave, é pelo menos isso. Então, pessoal, assim, eu acho que foi excelente. Parabéns e obrigado mais uma vez, Daniel, pela apresentação. Obrigado a todo mundo pela participação. E, assim, só para finalizar, essa semana passada, eu anotei aqui 3 coisas que eu li. Foi um dos diretores, não sei exatamente agora, não vou lembrar o nome, do Einstein, e ele fala um pouco da questão da pandemia. E ele disse que nós certamente vamos sair melhores dessa condição, né?
e ele coloca 3 pontos assim de reflexão para o futuro, que eu achei interessante. O primeiro foi a questão da deshospitalização. Então, da gente, assim, manejar os pacientes de uma maneira diferente do que dentro de um ambiente hospitalar, né? O segundo foi a preocupação com a prevenção, especialmente considerando que os pacientes que têm um pior prognóstico com o Covid são os pacientes que têm mais comorbidades, os obesos, os hipertensos, os diabéticos, os cardiopatas. Então, assim, prevenção de outras doenças para que uma população mais saudável ela consiga driblar melhor alguns agravos que certamente estão por vir ainda. E a terceira coisa é, assim, a facilidade que a gente vai passar a ter com esses avanços tecnológicos, né? Eu acho que muita coisa que a gente dizia assim, eu vou aprender, eu vou fazer assim, a telemedicina vai chegar, esse tipo de meeting vai acontecer, e hoje, de fato, está acontecendo. Então, eu acho que inicialmente a gente vai se bater um pouco nisso, mas eu acho que certamente a gente vai sair com um aprendizado grande desse momento crítico. Então, acho que era isso. Muito obrigado mais uma vez. Se a gente continuar distante, o fórum de maio será de novo assim, e a gente até lá se organiza. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Alain, Oi, Vlad. nosso serviço lá, como é que estão as conversas lá? Alguma perspectiva, alguma possibilidade? Já está se discutindo alguma coisa ou ainda nada? Então, a gente começou a discutir a possibilidade de reabertura de uma maneira ainda bem certamente tímida, especialmente porque, apesar do centro médico estar aberto e da gente ter lá todas as especialidades com consulta presencial disponível e algumas com telemedicina, a frequência dos pacientes está muito baixa. Hoje a gente tem uma taxa de presença, de ocupação do centro médico em torno de 15%. Então, assim, eu acho que o próprio paciente ele ainda está bem receoso. Um outro ponto em relação à nossa unidade é que toda a equipe ela está hoje lotada no hospital, porque a gente tem uma quantidade de integrantes afastado grande. Então, assim, toda a equipe está lotada no hospital. A gente já conversou da nossa possível necessidade de realocação deles para o centro médico. Então, possivelmente, a gente vai começar com metade da equipe. E aí, o que eu pensei inicialmente, não sei ainda se seria a melhor opção, para contemplar todo mundo, seria a gente fazer, tipo assim, alternados. Uma semana, segunda, quarta e sexta, outra, terça e quinta. Ou a gente fixar dias da semana e, assim, inicialmente, priorizar alguns em detrimento de outros. Enfim, eu ainda não tenho uma ideia muito bem definida, mas o fato é que a gente vai ter que contar somente com parte da equipe. Então, isso não vai permitir, eu acho que também não se justificaria o funcionamento diário da unidade, porque senão eu teria que ter 2 grupos se alternando. Então, a gente vai ter que certamente ter dias alternados, e aí, para que todo mundo fosse contemplado, o que eu pensei inicialmente foi uma semana funcionar segunda, quarta, sexta, outra, terça e quinta. Né? Não sei se a gente teria demanda para todo mundo toda semana, ou volume mesmo, né? Assim, Então, talvez seja uma possibilidade. Eu amanhã vou ter reunião com a CCIH, porque essas questões também de como as coisas vão funcionar, né? Não tem nenhuma orientação específica e nem diferente de como a gente faz a desinfecção dos aparelhos. Isso parece que é unânime, que deve ser, né, da mesma maneira. Mas a questão é mais o ambiente, o espaçamento dos exames, a desinfecção das salas entre os exames, a questão de acompanhante no ambiente, de quanto menos gente, melhor. De todo o paramento, triagem, exatamente. Tudo que eu li, todas as fontes, eles orientam que o paciente seja triado, que se mantenha o acompanhamento desse paciente 7 até 14 dias depois do exame. Então, assim, é uma logística que a gente vai ter que criar aí para que a gente volte devagar. E ainda no momento de ascensão da curva, né? A curva ainda não chegou no seu platô. Exatamente. Isso aí eu fico até lá no consultório, por exemplo, a gente tem discutido muito isso. Vamos voltar. Eu falo, gente, a gente parou quando a curva estava lá embaixo, agora a gente vai voltar quando a curva está lá em cima. Então, assim, eu entendo que todo mundo está ansioso, mas talvez não seja exatamente o melhor momento. Enfim, vamos ver. É difícil, viu? É tudo muito difícil. Tem que discutir, tem que ir avaliando. Verdade. Beleza? Eu dou notícias aí em relação à possibilidade da endoscopia. Ok. Ô, Vlad, foi tudo bem com o procedimento hoje? Foi tudo bem. Foi ontem, né? Ontem foi... foi ontem? Segunda-feira. Foi ontem. Tá. Foi tudo bem. Conversei com o Cris. Cris passou hoje. Eu passei lá também para ver o paciente. E amanhã, quem é amanhã?
Amanhã é Amanhã Rose. é quarta. Pronto, eu falo com o Rose depois aí, as Oi, orientações, tudo. Beleza. Oi, Rose, tudo bom, meu amor? Tudo, amor. Eu passo para você, viu? Ah, Acompanhamento tá do bom. paciente, fez um procedimento lá. Mas foi tudo bem, viu? Beleza. Tá bom, meu amor. Valeu, galera. Beijo. Muito obrigado aí. Beijo. Boa noite a todo mundo. Pessoal, Boa noite. Boa Boa noite, um noite. abraço em todos. Tchau. tchau. Tchau.